Manchas na pele são o grande terror das mulheres. E as mais temidas são as provocadas por melasmas. Mas você sabe o que é isso? O melasma é uma doença de pele muito frequente, né, em que ocorrem manchas. Essas manchas acontecem principalmente na face, né, a gente encontra essas manchas na testa, no nariz, nas maçãs do rosto, né, são muito frequentes. E essas manchas elas costumam incomodar muitas pacientes, né, por causa do caráter estético, né, que aqui fica comprometido com a formação das manchas. Apesar da origem biológica ainda ser um mistério entre os médicos, as causas, na maioria das vezes, estão ligadas a problemas hormonais, genéticos e externos, como a luz do sol. A gente sabe que o sol ele é importante causador do melasma, né? Então a gente tem que usar bastante filtro solar, evitar a exposição solar direta com chapéu, né? Os filtros solares e principalmente para quem tem melasma, o filtro solar com cor, ele acaba sendo uma excelente opção por proteger dessa luz visível que a gente é exposto, né? Essa luz de computador, luz de celular, que é bem importante na formação do melasma. Para quem deseja tratar essas manchas, a clínica do Dr. Fábio Gontijo oferece a melhor alternativa, com a utilização de lasers específicos e um tratamento ideal para cada tipo de pele. Inicialmente a gente tenta abordar o psicológico do paciente, porque na maioria das vezes o paciente está com a autoestima comprometida, muitas vezes o paciente já não quer mais interagir socialmente e com isso ele acaba se recluindo, ficando em casa, não quer encontrar mais os amigos ou então fica com uma baixa autoestima. Então a gente tenta abordar isso de uma forma a mostrar que o melasma tem tratamento, que a gente consegue o clareamento dessas manchas de forma eficiente, com muito cuidado, né? Como o paciente precisa ter uma disciplina muito grande para tratar as manchas e o resultado costuma ser muito bom. É um laser de Nd:YAG que emite pulsos ultra rápidos que vão destruindo o pigmento aos poucos. Então a gente submete o paciente a 12 sessões, são 12 sessões semanais em que ele vai quebrando o pigmento aos pouquinhos e o melasma vai clareando. Mas além do tratamento para melasmas, a clínica está equipada com um laser que funciona para o tratamento de olheiras, remoção de tatuagens e até para depilação em peles escuras. Estar bonito e sentir-se bem é uma necessidade nos dias de hoje. Entra a questão do paciente começar a encarar essas questões estéticas não só como puramente estéticas, né? Então a gente começa a entrar aí nos casos de uma simples olheira que o paciente às vezes considera, falar, poxa, herdei essa olheira, só que ele começa a ser prejudicado no trabalho, porque ele chega com a olheira e aí todo mundo, poxa, está cansado, o que está acontecendo contigo? Às vezes o paciente não está cansado, aquilo ali é só uma genética dele e ele pode procurar tratamento. Hoje a gente consegue fazer o tratamento de forma segura das olheiras e o paciente fica livre disso e a autoestima dele é recuperada. Em alguns casos, as pessoas costumam achar que isso é apenas vaidade, mas os efeitos positivos vão muito além da estética e podem trazer benefícios para o resto da vida. Sensacional, né, Carol Malta? Muito! Gente, vocês estão gente, tendo é um programa à privilégio. parte. É um programa à parte aqui. Todas as matérias, todos os intervalos, porque a gente vai interagindo com aquilo que está passando, vai compartilhando, comentando. Né? Com os nossos convidados. E aí Eu me senti lá dentro do consultório. Carol já estava até sentindo a sensação ali do tratamento ali agora, já estava. Isso mesmo. É um negócio multissensorial aqui, vocês não fazem ideia. E agora, gente, então é mais sobre os tratamentos contra o melasma que nós vamos continuar aqui, essa boa prosa, aqui no nosso café da manhã, com o nosso amigo, parceiro, médico, dermatologista, Dr. Fábio Gontijo, e ainda a nossa executiva de negócios, a nossa querida Lúcia Alva Aguiar, que está tratando contra esse problema e vai modelar aqui pra gente. Doutor Fábio, tudo bom? Bom dia, sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo de novo. Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui, vocês estão na área VIP.
Lulu, só para O café da manhã, você nunca tinha vindo? No café da No manhã. café da manhã ainda não. Já há um tempinho atrás já, mas... Veio? Aí, ó. Já, só que a mesa ficava pra lá. Tem muito Sim, outros tempo, tempos, e aí, momentos, então? não nessa modernidade que nós A estamos Lulu não agora. tinha nem melasma ainda. Verdade. Gente, que legal, né, gente? Quando eu comecei falando aqui a respeito de autoestima, né? Porque normalmente os melasmas, eles aparecem muito no rosto, ou às vezes pode dar no colo também. Onde que é, doutor Fábio? Porque às vezes isso é algo que afeta diretamente a autoestima, né? Como é mais comum em mulher das mulheres. Carol, as manchas elas aparecem principalmente na face, né? Existe melasma no colo, nos braços, mas é principalmente na face e justamente por isso ela afeta tanto a autoestima das pessoas, né? São manchas acastanhadas que são difíceis de serem cobertas, né? Com corretivos. Isso acaba baixando a autoestima da paciente, elas não querem mais interagir, não querem encontrar com as amigas, referem sensação de como se estiverem mal cuidadas, né? Então, porque na verdade é uma mancha que não tem cura, a gente tem que encarar hoje o melasma como uma doença de pele e não como uma manchinha, né? Os pacientes eles têm o hábito de procurar o dermatologista querendo clarear essa mancha com uma sessão, um creme. Ele tem que ser encarado como uma doença de pele. Aí eu pergunto então para você, até tomando aqui a base da Zinalva, às vezes tratando o melasma como uma manchinha de pele, muita gente incorre em um erro que é, ao invés de procurar um profissional especialista, vai para outros tipos de cuidados que são periféricos, que não resolvem nada e podem até piorar, não é? Exatamente. As pessoas elas tendem inicialmente a procurar uma solução caseira. Então, ou vai tentar um creme que a amiga indicou, ou vai tentar alguma fórmula que viu na internet, né? Vai tentar se automedicar. Sim. E o melasma, ele infelizmente, se você cutucar o melasma com a vara curta, o bicho vai crescer. Vai crescer. Eu vou perguntar para caso aqui, quais... É um case de se sucesso. ela já procurou coisas periféricas. Mas só uma pergunta, dura muito tempo para um melasma, por exemplo, ele surgir, ele aumentar? O tempo é curto? Então, o melasma, ele surge geralmente em mulheres, né, de 20 a 45 anos. É a maioria. 90% dos melasmas são em mulheres de 20 a 45 anos. 10% acometimentos são em homens. Então, o melasma ele tem uma tendência genética, ele é piorado com o sol, ele pode ser desencadeado pela gravidez, né? Então, muitas mulheres elas apresentam essas manchas após a gravidez. As pílulas anticoncepcionais acabam piorando também, né? Exposição solar acaba piorando. E começa pequenininho e vai aumentando? Ele começa ligeiro, pode ser desencadeado aí por algum procedimento estético mal realizado ou então ir aparecendo aos poucos, né? Conta pra gente, Lu, Lu, agora como vamos é que falar de aconteceu você, com Lulu. você, né? Caso concreto aqui. Eu estava ouvindo o doutor Fábio falar e é exatamente isso. Começa uma manchinha e você, ao invés de procurar um profissional da área, um dermatologista, você começa com os paliativozinhos caseiros. Sim. Uma amiga viu uma manchinha no meu nariz. Lu, você está começando melasma. Usa esse creme. Vai ser ótimo para sua pele. Corre na farmácia, compra o creme e começa a passar. Aí aparece outra aqui na maçã do rosto. Tem uma esteticista ali que ela é ótima em melasma na maçã do rosto. Aí você vai lá, na esteticista. E eu incorri nesse erro durante muito tempo. Acho que até retardei demais procurar um profissional. Sim. Até o dia que começou o que o doutor Fábio falou, interferir na minha autoestima. Vocês me conhecem, somos colegas de trabalho. Sim. Eu sou muito risonha, muito falante, muito alegre. E eu estava gastando... Não dá nem para imaginar. E eu estava gastando um tempo toda manhã já, às vezes até atrasava com algum compromisso, tentando camuflar aquilo que estava me incomodando no espelho. Sim. Começou a interferir na minha autoestima. Sim. E aí eu tentei um milagre de uma profissional que vem aqui na minha clínica que eu vou resolver isso aí para você definitivamente. E eu fui, doutor Fábio, melhor do que ninguém vai explicar o que é isso, que eu não entendo muito. Sim. Eu iniciei um tratamento e aí na segunda sessão ela assustou, que viu que escureceu
piorou significativamente e ela assustada virou para mim e falou assim... Na segunda sessão. Na né? segunda. Rápido. Ainda bem que foi na segunda, porque isso poderia protelar ainda mais para frente e complicar, ser um fator mais complicador ainda. Sim. E aí na segunda sessão ela virou e falou assim, vamos parar. Houve um efeito rebote. O melasma realmente ele é uma doença que tem que ser tratada por um médico dermatologista, porque a gente sabe que não é uma mancha simples, é uma mancha que tem diversos mecanismos. Hoje a gente sabe que o mecanismo não é o pigmento inicial, então a gente sabe que é uma doença que inicialmente ela é vascular, então existe uma alteração nos vasos. Olha isso, olha a seriedade disso, né? Exatamente. E com a liberação de uma substância que chama endotelina, essas células começam a proliferar e proliferar melanina, né? Então, como se ela soltasse os bracinhos, o melanócito, né, que é a célula que produz o pigmento, e pigmentasse aquilo tudo. Hoje a gente sabe que os melanócitos, eles comunicam entre si, né? Então, não é uma doença do melanócito só, eles também conversam entre si, então uma exposição solar numa região pode piorar o melasma na outra. Então, assim, ela é bem complexa, não é algo para ser tratado em salão de beleza, não é algo para ser tratado por um profissional que não conhece a pele, então ela exige perícia. Doutor Fábio, isso que o senhor está falando é de suma importância para os nossos telespectadores ouvirem isso, a seriedade que eu, mesma pessoa com experiência de vida, incorri nesse erro durante tanto tempo por falta de informação. Exatamente. A seriedade que é o melasma. E dentro desse contexto, doutor Fábio e Lu, por exemplo, tomando o caso da Lu ali, a gente vê assim uma melhora extraordinária ali nesse cuidado que ela está tendo. Não tem cura o melasma, ele tem que ser tratado para sempre ou se consegue um tempo ali de remissão, talvez? Como que é esse processo já no cuidado e na melhora? A gente tem uma minoria dos melasmas que a gente chama de cura, que é 8%, tá? Então, uma porcentagem muito baixa. A gente não conta com essa porcentagem, na verdade. A gente considera que o melasma é realmente uma doença de pele e a gente pode fazer uma comparação aqui em relação ao diabetes, por exemplo. Sim. Né? O melasma, quanto mais você se expõe ao sol, pior o melasma fica. O diabetes, quanto mais açúcar você ingere, pior o diabetes fica. Né? Então, assim, na verdade é uma doença que tem que ser controlada, o paciente deve evitar a exposição solar, deve tomar todas as medidas. O que também não quer dizer que, por exemplo, o diabetes não pode comer açúcar nunca mais. Exatamente. Assim como quem tem um melasma também não pode ter uma exposição ao sol nunca mais. Não é isso. Mas precisa ter todo o cuidado, né? Exatamente. E as proteções, elas envolvem diversos fatores. A proteção contra os raios ultravioleta, né? Então os filtros solares, eles são importantes. Mas a gente sabe hoje em dia que tem outros tipos de radiação que pioram o melasma. Então, o calor, a gente sabe que piora. Então, a gente entra no carro, agora vai chegar o verão aí, então entra no carro aquele calorão. Um bafão. Exatamente. Então, por exemplo, a Lulu, ela vai abrir o carro dela ali, ela tem que esperar esfriar. Esperar esfriar ou então andar com uma água termal para refrescar, uma toalhinha molhada também. Gente, isso é uma dica importante para cabeleireira que mexe muito com o secador, que fica com aquele calor. Cozinheiras que trabalham. Os eletrônicos, assim, por exemplo, a tela, assim, ou já também não tem tanta incidência? Isso foi uma outra descoberta. Na verdade, a gente sabe hoje que a luz visível, essa luz de computador, luz de iPad, luz de celular, também mancha a pele. E essa luz? Na verdade, todas as luzes, elas são capazes, principalmente essa luz vinda dos LEDs, né? Então, o que a gente tem que fazer pacientes com melasma, em geral, têm que usar protetores com cor para proteger da radiação da luz visível. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.